gente volta mais uma aula de História e dessa vez a gente vem começando com a correção da atividade que a gente fez da página 144 e a 145, né? Onde a gente falou sobre os povos da Mesopotâmia, tá bom? Aqueles primeiros povos, as primeiras aglomerações ali ao redor dos rios Tigre e Eufrates, tá bom? E aí nós temos a questão 6 da página 144, que pergunta o que era a Mesopotâmia. Por que essa área foi ocupada pelos seres humanos? Você respondeu? E aí você vai responder da seguinte maneira. A Mesopotâmia está numa região entre rios, o rio Tigre e o rio Eufrates, e era ocupada pelos seres humanos há mais de 6 anos, há cerca de 6.000 anos, aliás, né? E ela foi ocupada nessas proximidades porque o rio ajudava, favorecia ali todas as necessidades dos seres humanos naquela região, né? O acesso à água, né? Esses rios ajudavam, né, na irrigação da terra e o aproveitamento da terra era muito maior, né? A terra se tornava fértil e isso contribuía para as atividades agrícolas, tá certo? A questão 7 diz assim: quais povos viveram em região da Mesopotâmia? Aí tem lá no livro, tá bom? Lá no parágrafo lá de cima tem quais são os povos: sumérios, os acádios, os assírios, os babilônios e os persas, tá bom? 8. Quais eram as características da cidade de Uruk? Ela era dividida em bairros religiosos, administrativos, residenciais e comerciais. E também tinha um exército e um sistema de governo. Você também vai encontrar essa no livro, tá? Na página 145, nós temos a 9ª questão, que diz assim: que atividade desenvolvida na Mesopotâmia impulsionou a criação de um sistema de escrita? A escrita surgiu por causa de quê, né? Por causa da atividade comercial, tá bom? Essa é a resposta. 10ª questão. Que povo criou esse sistema de escrita? E que nome essa escrita recebeu? Quais foram os povos? Foram os sumérios. Muito bem. Os sumérios criaram esse sistema de escrita. E essa escrita se chamou escrita cuneiforme, né? 11ª questão. Para que essa escrita era utilizada? Hein? Se ela surgiu por causa do comércio, ela foi utilizada para registrar e organizar as atividades comerciais e a administração das cidades. Tá bom? Então, essa foi o restante da nossa atividade que ficou de vocês fazerem, tá certo? E agora nós vamos para a página 146 para terminar de falar sobre esses povos da Mesopotâmia que eram muito importantes aí para o início das primeiras civilizações, tá? Os povos da Mesopotâmia tinham uma religião que cultuavam vários deuses, né? E era os chamados politeístas. Politeístas significa que eles adoravam, cultuavam vários deuses, né? O contrário de nós, que somos aqui do Ocidente, que já somos influenciados por a Europa cristã, nós somos monoteístas, porque nós adoramos um único Deus, né? Nós não temos deuses para várias coisas, como era naquele tempo, né? Então, esses povos, eles eram politeístas, né? Poli significa vários, né? Muitos. Então, eles adoravam vários deuses. Os deuses mais cultuados aí, no livro de vocês, era o Enki, que era considerado o deus da água doce e fresca, devido à importância que as águas dos rios tinham para essas populações, para esses povos. Para os povos da Mesopotâmia, os deuses eram semelhantes aos seres humanos, com a diferença de que eram poderosos e imortais. Os templos representavam a moradia dos deuses na terra e costumavam ser construídos sobre uma torre de escada chamada zigurate, né? Então, zigurate significava prédio alto, e eles faziam em forma de pirâmide, parecido com pirâmides, né? E escadas enormes, né? Como se fosse
aquele deus fosse subir essas escadas, porque ali era a moradia dos deuses, né? Um lugar também de cultuar. Então, eles chamavam esses templos de zigurate, tá certo? Os zigurates ficavam em áreas de destaque nas cidades para que todos os moradores pudessem ver de longe, observar de longe, né? Os templos eram principalmente locais de culto e das demais cerimônias religiosas. Mas na Mesopotâmia, a religião, a política, a ciência estavam ligadas. Por isso, os templos também eram centros de pesquisa e ensino, onde a escrita e a astronomia, os estudos dos astros, tiveram um grande desenvolvimento. Então, esses lugares, né, esses templos, eles eram lugar de culto, né, de cerimônias religiosas, mas também era um lugar para estudar, né, para desenvolver as pesquisas, o ensino da época. Por isso que muitos desses povos desenvolveram técnicas para descobrir, por exemplo, as estações do ano, né, para desenvolver um calendário, para desenvolver uma estratégia matemática de manter o seu alimento durante um bom tempo, né, que era estocar os alimentos. Por isso também a escrita foi importante para que eles pudessem fazer esse trabalho, tá certo? Então, nós temos aí um pouco da religião, né, e de como esses povos desenvolveram sua inteligência, né, sua capacidade de pensar e de desenvolver aí técnicas para sobreviver por mais tempo, para organizar a sociedade, organizar a política, né, organizar a economia da época. Né? Então, era muito importante muito importante nós sabermos que esses povos eram altamente religiosos, né? Tudo girava em torno aí da sua religião. Se eles faziam uma colheita, os deuses é quem autorizava, né? Se eles sofressem algum dano da natureza, eram os deuses que estavam brigando com eles. Então eles acreditavam muito aí na religião, tá certo? Então nós temos aí atividade da página 12, da página 147, a questão 12, 13 e 14 para a gente fazer, tá bom? Nós temos aí um diagrama com palavrinhas que você vai encontrar segundo as perguntas A, B e C, tá bom? Do que a gente já viu na página anterior. A letra A, crer em vários deuses, como é a palavrinha que dá, que eu falei agora há pouco, procure lá no texto que você vai encontrar, tá bom? E aí você vai achar a palavrinha no diagrama e você vai circular. Na letra B, Deus, os deuses da Mesopotâmia da água, qual é o nome desse Deus da Mesopotâmia? Deus da água, das águas doces e frescas. E na letra C, moradia dos deuses mesopotâmicos na terra. Os templos tinham um nome, né? Está até em negrito no livro de vocês. A 13ª questão, como era a religião dos povos mesopotâmicos, né? Eles eram o quê? Adoravam vários deuses, né? Cultuavam vários deuses, né? Porque Enki era um dos principais deuses cultuados pelos mesopotâmicos, eu falei, né? Por causa da questão dos rios, que era algo mais importante para eles naquela época. Então você vai procurar direitinho no texto e construir sua resposta, tá? Com suas palavras. Na 14ª, o que eram os zigurates? Que era isso, né? Que eram os templos. Aí você vai falar bastante aí para que serviam esses templos, o que eram esses templos, tá? A letra A, porque eles eram construídos em áreas de destaque das cidades, para quê? Né? E letra B, como os templos eram usados? Só para cultuar, só para celebrar os deuses? Tinha outras atividades também que eram feitas nesses templos, tá bom? Por hoje é só. Façam a leitura do texto da página 146 bem direitinho para que vocês possam revisar e conhecer muito melhor aí esses povos da Mesopotâmia, tá? Fiquem com Deus e até a próxima aula.